Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 24 de janeiro de 2025, sexta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha por meio dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na lição de número 24, que declara: eu não percebo os meus maiores interesses. Em nenhuma situação que surja, reconheces qual é o resultado que te faria feliz. Portanto, não tens nenhum guia para a ação apropriada e nenhum modo de julgar o resultado. O que fazes é determinado pela tua percepção da situação, e essa percepção está errada. Assim, é inevitável que não sirvas aos teus maiores interesses. No entanto, eles são a tua única meta em qualquer situação que seja corretamente percebida. De outra forma, não reconhecerás quais são eles. Se reconhecesses que não percebes os teus maiores interesses, seria possível ensinar-te o que eles são. Mas, na presença da tua convicção de que sabes, não podes aprender, né? Então, quem é aquele que diz que sabe? É o ego. A ideia para o dia de hoje é um passo em direção a abrir a tua mente para que o aprendizado possa começar. Os exercícios para o dia de hoje requerem muito mais honestidade do que estás acostumado a usar. Alguns poucos sujeitos, considerados honesta e cuidadosamente em cada um dos 5 períodos de prática que devem ser empreendidos hoje, serão mais úteis do que um exame mais superficial de um grande número deles. Sugere-se 2 minutos para cada período de exame mental envolvido nos exercícios. Os períodos de prática devem começar com a repetição da ideia para o dia de hoje, seguida pelo exame da mente com os olhos fechados, em busca de situações não resolvidas acerca das quais estás atualmente preocupado. A ênfase deve estar em descobrir o resultado que queres. Reconhecerás com rapidez que tens várias metas em mente que fazem parte do resultado desejado, e também que essas metas estão em níveis diferentes e são frequentemente conflitantes. Ao aplicares a ideia para o dia de hoje, cita cada situação que te ocorrer e depois enumera cuidadosamente o maior número possível de metas que gostarias que fossem alcançadas na sua resolução. A forma de cada aplicação deve ser mais ou menos a seguinte: na situação que se refere a eu gostaria que acontecesse e que acontecesse e assim por diante. Tenta incluir tantos tipos diferentes de resultados quanto honestamente te possam ocorrer, mesmo que alguns deles não pareçam estar diretamente relacionados com a situação ou nem mesmo ser inerentes a ela de forma alguma. Se estes exercícios forem feitos adequadamente, reconhecerás com rapidez que estás fazendo um grande número de exigências que nada têm a ver com a situação. Tu também reconhecerás que muitas das tuas metas são contraditórias, que não tens nenhum resultado unificado em mente e que, independentemente de como a situação se resolva, não podes deixar de te desapontar com relação a algumas de tuas metas. Depois de examinares a lista do maior número possível de metas almejadas para cada situação não resolvida que passa pela tua mente, dize a ti mesmo: eu não percebo os meus maiores interesses nesta situação.
e passa para a seguinte, né? Então, é aquela história. Nós caminhamos pela vida cheios de planos, né? E esses planos são os planos do ego. Mas a verdade é que nós não percebemos os nossos maiores interesses em nenhuma situação. Então, o que acontece é que quando nós estamos lá vibrando, sendo governados pelo sistema de pensamento do Espírito Santo, nós estamos abertos. E a nossa oração é: querido Deus, que nessa situação seja feita a tua vontade e não a minha. Não é isso? Nós entregamos. E essa habilidade de entrega que a gente desenvolve, né? E isso aí, com relação a isso, vocês não precisam ficar absolutamente preocupados. Porque isso é como um músculo que você vai para a academia treinar, né? Nós desenvolvemos. É muito difícil a gente ter humildade no início do processo, né? Por quê? Porque nós queremos que as coisas sejam do jeito que nós gostaríamos que elas fossem. Só que no longo prazo, a verdade é que a gente não sabe de nada, porque a gente não vê a cena maior, né? É como eu sempre digo para vocês, estamos olhando para a realidade através do buraco da fechadura e achamos que sabemos de tudo, né? Então, às vezes acontecem situações inesperadas na vida da gente que nós podemos dizer que são boas ou que são ruins. Nós rapidamente nos apressamos, né, em rotular essas situações. Mas a verdade é que se nós nos abrirmos para ficarmos no momento presente, sempre um bem vai derivar daquilo que aconteceu pra gente. Na pior das hipóteses, nós vamos aprender alguma coisa que nós estávamos realmente precisando aprender. Né? Então, na pior das hipóteses, nós vamos aprender algo. Na melhor, nós vamos ter um golpe de boa sorte, vai acontecer um milagre fenomênico nas nossas vidas, né? Vai acontecer algo bacana, a gente vai ficar feliz, né? Ou nós vamos descobrir qual é o nosso propósito de vida, qual é a nossa missão de alma, nós vamos ter uma experiência prazerosa. E se nada disso acontecer, nós vamos ter um aprendizado. Mas aí nós vamos precisar exercitar o poder da escolha, né? E a jornada de 2025 é a jornada Uma Nova Escolha, né? Então, qual é a escolha? Qual é a escolha que nós podemos fazer? É a escolha de entender que aquilo que aconteceu diferente do jeito que nós tínhamos em mente, vai trazer um aprendizado pra gente. E aí é o que a minha professora falava. A minha professora de um curso em milagres, ela falava sempre. A gente então pergunta: meu divino Espírito Santo, meu Deus, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso aprender com essa situação? Ou como dizia a minha professora de fogo sagrado, a Mônica Oliveira, qual é a virtude que eu tenho que desenvolver aqui? Né? E por aí vai. E nós vamos ver isso bastante ao longo do ano, na hora em que a gente começar a trazer essa jornada para o âmbito mais prático, né? Para o âmbito da criação, da escolha, que vai então permitir a criação da vida que nós queremos ter, né? Então, em vez, vamos pensar naquele ditado que todo mundo fala, né? Se a vida me dá um limão, eu faço uma limonada, né? Falamos disso anteontem, quando a gente estava respondendo aqui a mensagem da Sheila, né? Se a vida me dá um limão, eu posso fazer uma limonada, né? Eu, particularmente, adoro limonada, tomo com muita frequência, né? Tomo, inclusive, muitas vezes de manhã em jejum para dar uma água com limão, para dar uma reconfigurada no fígado e na vesícula biliar, né? Bom para a saúde, né? Estimula as nossas defesas. Fiz muito isso na época da pandemia, né?
e não fiquei doente, não contraí nenhum tipo de doença, né? Não deixei de sair, não deixei de trabalhar, fazer minhas coisas. Sempre que eu podia, eu me expunha ao ar sem máscara, sempre que eu não estava em locais proibidos, para estimular o meu corpo a adquirir uma imunidade natural. Não fiquei doente, não tive o bichinho, né? Então, gente, se nós começarmos a olhar para as situações da vida, até mesmo os reveses, e falarmos, bom, o que eu tenho que aprender com isso? Se isso é um limão, como eu posso fazer uma limonada? A gente consegue viver a vida de uma maneira muito mais leve, com muito menos medo, né? Eu essa semana fiz um post no Instagram que dizia assim, a realidade é sua amiga, fique em paz com ela, né? No dia que eu descobri isso, sei lá, mais de 20 anos atrás, isso revolucionou a minha vida. Falei assim, bom, a realidade é minha amiga, então eu não preciso ficar criando, inventando falsas realidades, porque a realidade é minha amiga. Tem alguma coisa aqui na realidade para me ensinar. Tem alguma coisa aqui que a realidade quer me ensinar, né? Então essa é uma outra perspectiva, é uma outra forma de viver a vida, né? É a nova escolha, eu vou escolher aprender com isso, né? Todo mundo quer ficar rico, né? Mas poucas pessoas querem fazer o que todos aqueles a quem elas admiram, que ficaram ricos, fizeram, né? E aí tá adquirir as virtudes, se abrir para os aprendizados, estudar, ganhar conhecimento, fazer experiências, aprender por tentativas e erros, crescer, passar por um processo de expansão da consciência, que é isso que a gente propõe aqui, né? Um processo de expansão de consciência. A cada ano que passa, nós terminamos o ano com uma cabeça diferente daquela que tínhamos quando iniciamos, e por aí vai, não é mesmo? Muito bem. Então agora eu vou ler para vocês o texto de hoje, do livro A Linguagem da Liberdade. O texto do dia 24 de janeiro, vamos ver o que a Melody Beat tem para contar pra gente. Apagando a lousa. Lousa é demais, né, gente? Aqui no Rio, o tradutor desse livro deve ser paulista, né? Porque aqui no Rio a gente fala quadro negro, né? Que agora nem mais é negro, né? Agora é branco. Um dos maiores presentes que podemos dar é um coração carinhoso e aberto. Prender-nos a sentimentos negativos de relacionamentos passados é a nossa maior barreira a esse presente. Quase todos nós tivemos relacionamentos que terminaram. Quando examinamos esses relacionamentos, precisamos apagar a lousa emocional. Estamos presos à raiva ou a ressentimentos? Ainda estamos nos sentindo vítimas? Estamos vivendo com as crenças destruidoras que podem estar presas a esses relacionamentos? Não se pode confiar em mulher. Chefes usam os empregados. Não há essa coisa de bom relacionamento. Olha as crenças limitantes aí, as crenças do ego. Abandone tudo que possa estar bloqueando os seus relacionamentos atuais. Com toda certeza, podemos saber que aquelas antigas emoções e crenças de derrotismo nos bloquearão. Hoje, em dar e receber o amor que desejamos. Podemos apagar a lousa do passado. Isso começa com a conscientização, a honestidade e a abertura. O processo é completo quando chegamos ao estado de aceitação e paz em relação a todo o nosso passado. A oração.
Hoje começarei o processo de libertar-me de todos os sentimentos derrotistas e crenças associadas a relacionamentos passados. Apagarei minha lousa do passado para estar livre para amar e ser amado, né? Com essas crenças, com esse apego ao passado, nós não podemos escolher uma nova vida, né? Eu estava outro dia vendo um negócio no Instagram muito interessante. Fizeram um experimento. Cadê meu óculos? Tá aqui. Fizeram um experimento com uma família de pulgas, né? Pegaram as pulgas lá, puseram elas para se reproduzirem em laboratório e pegaram um frasco como se fosse um vidro mesmo, um vidro de maionese, digamos assim. E aí nesse vidro de maionese eles pegaram e colocaram as pulgas e imediatamente tamparam, né? E as pulgas ficaram lá pulando. Vocês sabem que pulga pula muito alto, né? Aliás, o inseto bizarro que é pulga, né? Na minha opinião, enfim. E aí as pulgas pulavam e batiam na tampa do frasco. As pulgas pulavam e batiam e voltavam e batiam e voltavam. Aí eles deixaram as pulgas lá por alguns dias. 3 dias, eu acho. E aí uma coisa eu não entendi muito bem, acho que a pulga deve consumir pouco oxigênio, porque as pulgas não morreram, né? Só que eles observaram que as pulgas pararam de pular mais alto do que a altura do frasco. Então as pulgas ainda pulavam, mas pulavam baixo, mais baixo. Não ultrapassavam aquela barreira, né? E aí, eles pegaram aquelas pulgas, olhem só. E aí, deixa eu explicar que eu não expliquei no início. O objetivo do vídeo era explicar o trauma transgeracional. Como se constitui o trauma transgeracional, tá? E aí, eles pegaram essas pulgas e puseram elas para se reproduzir. E elas deram origem a novas pulgas. E essas novas pulgas, elas foram colocadas em vidros maiores do que os vidros anteriores, com uma altura maior. E essas pulgas não pulavam mais alto do que aquela determinada altura do frasco anterior. Então esse experimento, ele demonstrou como as nossas programações limitantes são transmitidas geneticamente. E isso comprova a hipótese do nível genético de crença da Vianna Stibal, a criadora, fundadora, canalizadora do Theta Healing, né? Já falei isso para vocês várias vezes, trouxe esse conhecimento aqui para vocês na jornada de cura da criança interior, que nós temos um nível genético de crenças, né? E esse nível genético de crenças tem a ver com todas as experiências e aprendizados que os nossos antepassados tiveram, né? Então, por isso que é tão difícil alguém numa determinada família romper um condicionamento daquela família. Por exemplo, naquela família todo mundo é pobre, todo mundo é muito pobre. Então, é muito difícil naquela família o descendente ficar rico. Ao passo que numa família de gente rica, claro que tem todas aí as oportunidades, né? Mas vamos tirar esse nível, né? Vamos falar aqui da autossabotagem, né? Todo mundo já sabe que a descendência vai ser rica, né? Tá codificado geneticamente que é possível, né? Ou como diz a própria Vianna Stibal, que é seguro, é permitido e é possível. Quer dizer, é seguro, é permitido e é possível eu ir além da minha ancestralidade, né? E aí, por isso também é que nós fazemos as lives da cura ancestral. Se você ainda não tiver assistido, assista, fizemos uma no domingo. Se você ainda não tiver feito um Pix para mim, no valor mínimo de R$11, por favor, faça. A minha chave Pix é jacie.mariano@icloud.com, jack.mariano@icloud.com, tá? E aí,
Quando a gente faz as lives de cura ancestral, dentro da gente nós estamos libertando os nossos antepassados, onde quer que eles estejam. Nós estamos levando para eles o nosso crescimento psicoespiritual, né? E aí nós estamos ajudando todo mundo. E aí vocês vão vendo que a vida vai afrouxando, né? Determinadas portas que sempre estiveram fechadas para vocês, para nós, a gente vê que essas portas se abrem, né? Determinadas oportunidades, chegam ondas de sorte. Por quê? Porque os nossos antepassados lá, eles estão sendo libertos. E de alguma maneira, que eu não sei bem explicar para vocês como é que funciona, eles conseguem nos ajudar de onde eles estão, né? E isso é muito bonito. E é muito legal, eu falei isso no domingo, né? Muito legal que nós possamos pegar uma parte do nosso tempo, né? Sei lá, a live durou 2h15, 2h30, e dedicar para uma prática de gratidão, para uma prática de oração, em favor dos nossos antepassados. Porque foi graças a eles que nós chegamos aqui onde estamos, né? E não importa se os seus antepassados estão vivos ou se eles já atravessaram o rio, se eles já passaram para o plano espiritual, não importa. Não importa. Não importa. Eles vão receber as suas orações, as suas vibrações de cura, e é muito legal porque você pode fazer isso. Por exemplo, eu faço isso sem ninguém saber. Ninguém da minha família sabe que eu faço, né? Ah, por quê? Porque você esconde? Não, porque ninguém pergunta. As pessoas da minha família não têm interesse nas minhas práticas espirituais, né? E isso é um direito delas, né? Então eu oro e elas nem estão sabendo, mas eu tenho certeza que elas estão recebendo. Eu tenho certeza que eu sou aquela, assim como eu acho que vocês são aqueles, eu sou aquela que veio para colocar um ponto final em vários traumas transgeracionais. Porque nós aqui nesse canal estamos imbuídos do propósito de fazer diferente, escolhermos novamente, né? Então, assim, talvez o meu antepassado, talvez um outro parente não esteja interessado. Não, isso é bobagem, isso não serve para nada, né? Já escutei, inclusive, coisas bastante negativas. Mas não importa. Não importa. Porque eu vou dizer para vocês, gente, que a minha fé nesse trabalho que eu faço com vocês, e comigo mesma, e para vocês, e para mim mesma, ela é inabalável. Eu não preciso acreditar, porque eu sei. Eu fiz um post sobre isso no Instagram semana passada, com uma frase do psiquiatra suíço, famoso, grande, discípulo de Freud, Carl Jung. Eu não preciso acreditar em Deus, porque eu sei que Ele existe. Eu não preciso acreditar que orar pelos meus antepassados vai ajudá-los e vai me ajudar. Eu sei que isso é real. E eu já tive tantas experiências, tantas bênçãos, né? E de certa maneira, quando a gente lê esse texto apagando a lousa do passado, nós estamos também apagando a lousa do passado dos traumas que os nossos antepassados enfrentaram, né? Imagina o exemplo que eu sempre dou para vocês. Imagina que você, a sua mãe, o seu pai era alcoólatra e batia na sua mãe. A sua avó, seu avô era alcoólatra, batia na sua avó. A sua bisavó, seu bisavô era alcoólatra, batia na sua bisavó. Isso é um trauma transgeracional. A chance de você hoje, se for uma mulher, casar-se com um alcoólatra que vai te agredir fisicamente é imensa.
Você pode ter certeza que é muito mais fácil isso acontecer na sua vida do que você acertar no bilhete da loteria. E se você for homem, você vai se ver nessa situação, você em alcoolismo agredindo a sua companheira. Então, esse trauma transgeracional, ele precisa de um ponto final. E nós somos o ponto final dele. Nós somos o ponto final dele. Ah, como, Jaque? Estamos escolhendo diferente. Estamos aprendendo a fazer de outra forma. Estamos nos libertando dos ódios inconscientes, né? Um relacionamento onde um homem bebe e agride a sua companheira, nesse relacionamento, essa mulher tem um ódio inconsciente profundo pelos homens. Ela cresceu vendo o pai alcoolizado batendo na mãe. E esse homem que bebe, ele tem um ódio profundo pelas mulheres. Porque ele se sente o tempo inteiro diminuído, desprezado, desqualificado, invalidado, desvalorizado, né? Então nós estamos aprendendo a fazer diferente. Então eu que sempre digo para você, se você não tem ânimo para fazer o seu trabalho pessoal, para se curar, faça pelos seus descendentes. Lembre-se das pulgas no frasco. As pulguinhas que nasceram já não eram capazes de passar além daquela altura. Elas já estavam programadas, né? Tem uma expressão para isso que a minha professora de Theta Healing ela usa, que é uma expressão em inglês que dá para traduzir para o português. É algo do tipo, é o seu limite de sucesso, digamos assim. Não é isso, tá? Depois eu me lembro. Eu vou ter curso com ela esse final de semana e ela com certeza ela vai falar disso. Eu escrevo e conto pra vocês na segunda-feira. Então, olha que barato. Você está aqui comigo e com o melhor e maior apoio do qual você pode dispor, que é o apoio do Mestre Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo, você está se libertando desses limites. Você está aprendendo que você pode ir muito além, né? E aí essa lição aqui de hoje, ela é extremamente libertadora. Quando acontecer uma situação na sua vida que você considere um fracasso, então você pode se lembrar, eu não percebo os meus maiores interesses. Essa lição, para mim, no dia de hoje, ela foi perfeita, ela caiu como uma luva. Eu não percebo os meus maiores interesses nessa situação referente a... Eu não percebo. Eu não percebo os meus maiores interesses nesta situação. Então, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Vou entregar o meu relacionamento, a minha vida, a minha vontade. Vou entregar tudo, colocar tudo nas mãos do Divino Espírito Santo. Não é? Ontem eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp que eu amei, sabe? Eu não vou dizer para vocês quem escreveu, porque eu não sei se ela gostaria que eu falasse. Mas ela botou assim: você é ungida pelo Espírito Santo, pode crer piamente nisso. Não estou curada, mas você me apontou o caminho de volta para casa. Muita gratidão. Eu não sei se eu sou ungida, tocada, sei lá, pelo Espírito Santo. Eu só sei que eu peço muito. Eu peço muito para que ele me acompanhe. E às vezes, até quando eu tenho algumas reações intempestivas, porque eu tenho um temperamento um pouco explosivo, às vezes até depois quando eu vou meditar, eu recebo assim, era isso mesmo, tá tudo bem. O que aconteceu era necessário, sabe? Então, gente, eu vou ler um pouquinho aqui do texto do Joshua David Stone, ok? Não é suficiente alcançar cada nível de iniciação. Você também precisa integrar essas iniciações
nos seus corpos físico, mental, emocional e etérico. Todas as iniciações são tomadas primeiramente no nível espiritual. E aí ele diz assim, a maioria das pessoas que não chegaram às suas iniciações além do 7º nível ainda não as integraram bem ou apropriadamente nos seus corpos físico, mental, etérico e emocional. E se isso não for feito, então você terá de reencarnar, né? E isso significa adquirir a maestria completa sobre o sistema de pensamento do ego, né? Ele não diz sistema de pensamento do ego, ele diz assim, adquirir maestria completa sobre o pensamento do ego, baseado no medo e na separação, e aprender a pensar apenas com a sua mente crística, com a sua mente búdica, com a sua mente espiritual, ou como Jesus nos diz no curso, com a sua mente certa, não é? E então, o lugar para onde você vai não será determinado pelo seu nível espiritual de iniciação apenas, mas também pela forma como você integrou psicologicamente essas iniciações no seu sistema de 4 corpos, tá? Isso é um carro manobrando aqui, tá? Então ele volta, ele diz, o que ele está querendo dizer aqui para vocês poderem entender em termos práticos, tá? Deixa eu ler aqui mais um pouquinho. Eu também devo mencionar aqui que o texto sagrado hindu, o Bhagavad Gita, diz que o lugar para onde você vai quando você morrer é o lugar do último pensamento na sua mente. E isso é verdadeiro, mas precisa ser apropriadamente compreendido. Cada pessoa, quando morre, tem a oportunidade de se fundir com a luz clara de Deus. E isso é o que para isso que todas as almas devem se esforçar. As preocupações terrenas frequentemente fazem com que muitas almas percam essa oportunidade. E essa experiência não dá a total realização de Deus, mas dá um grande incentivo ao seu processo espiritual evolucionário. Agora, voltando ao que diz o Bhagavad Gita. Os nossos pensamentos criam a nossa realidade e, na verdade, nós viajamos com as nossas mentes. Então, quando nós morremos, se nós estivermos pensando apenas sobre a Terra, permaneceremos na Terra como um espírito ligado à Terra. Se você pensa que a morte são os portões de pérola, então a você pode ser dada essa experiência para te ajudar a passar. Mas esses portões de pérola não serão os verdadeiros portões de pérola. Isso aqui é muito importante, tá? As pessoas, em outras palavras, vão criar a sua própria visão do processo da morte, de acordo com o seu sistema de crenças. Então, o que ele diz aqui é que quando a gente vai, né, para o plano astral, quando a gente morre, ou melhor, a gente ainda não está no plano astral, a gente está indo, né? A gente está fazendo essa travessia. Nós vamos criar um mundo, visões que tenham a ver com as nossas crenças a respeito do que vem a ser o processo de morte e também a paisagem que a gente acha que vai encontrar, né? As nossas crenças religiosas. Então, eu, cristã, com certeza eu vou encontrar lá um Jesus me esperando. Mas a pergunta esse Jesus é um Jesus real? Ou esse Jesus é simplesmente mais um holograma que está simbolizando a minha crença em Jesus, né?
E essa diferença, ela vai ser dada pelo meu real nível evolutivo. E aí a questão é o quanto eu consegui integrar toda essa experiência, todo esse ensinamento no meu dia a dia. Não adianta eu ser uma estudante de um curso em milagres, ser uma professora de um curso em milagres e não usar esse conhecimento para modificar a minha vida terrena, integrar ele. Não crescer psicologicamente, não crescer emocionalmente, não crescer, enfim, tá? Então é disso que ele está falando, não adianta, nós temos que fazer a integração, nós temos que aprender a fazer o download dessas iniciações espirituais, digamos assim, né? E o principal passo para isso é sairmos do domínio da mente egóica e ficarmos completamente à mercê da mente crística. É disso que ele está falando. E aí ele continua, né? As pessoas, em outras palavras, aí se você for budista, você vai encontrar Buda. Se você for um muçulmano, talvez você encontre Alá ou Maomé, né? Mas isso é tudo holográfico, não é real. As pessoas, em outras palavras, criarão o seu próprio processo visual de morte, de acordo com o seu sistema de crenças. Os anjos e os espíritos guias entrarão nessas visualizações e trarão essas almas para a verdadeira natureza da realidade. Então, se você pensar sobre Deus quando você morrer, isso é o ideal, porque então a sua mente vai ajudar você a vibrar para o plano de existência mais elevado possível que você for capaz de alcançar. Isto não quer dizer, entretanto, que você pode então viver uma vida de maldade e apenas pensar sobre Deus no último segundo da sua vida e que tudo estará bem. Porque o último pensamento na sua mente não é apenas esse pensamento consciente, mas um conglomerado de todos os seus pensamentos na sua mente consciente e subconsciente que você terá pensado durante toda a sua vida. É isso. É o somatório, inclusive das suas boas ações, dos seus bons atos, tá? Do seu esforço. O que também quer dizer, o que também é o que essa declaração, sobre o que essa declaração do Bhagavad Gita está se referindo. E então, o ideal é apenas pensar pensamentos de Deus na sua vida inteira. E então, no momento da morte, será esse o caminho, o caminho que você vai percorrer, né? Que vai ser o lugar para onde você ir, será o seu lugar de maior potencial espiritual, tá? E aí ele vai continuar aqui de uma maneira muito interessante, mas eu vou ler depois, né? Onde ele vai falar, ele está falando aqui do que acontece com a gente na morte, né? Quero finalizar a lição repetindo o nosso texto. Eu não percebo os meus maiores interesses. Na situação referente a eu gostaria que e que acontecesse. Mas eu não percebo os meus maiores interesses nesta situação. Então, que nós possamos nos abrir para receber as alegrias, as felicidades, os milagres, as bênçãos, tudo, se está tudo bem. E que nós possamos nos abrir para aprender, para desenvolver as virtudes, para nos modificar, que às vezes a vida está tentando me modificar. E o que é me modificar? A gente não fala assim, nossa, essa pessoa é tão cabeça dura. Então, o que é eu me modificar? Eu me modificar é justamente eu permitir que a minha mente seja transformada, né? É eu permitir que mais uma camada da mente egóica saia para que a mente crística possa surgir. Todos nós precisamos disso. Todos nós somos cabeça dura,
cabeças duras, agora eu não sei, eu não sei qual é o plural. O cabeças dura, eu acho que o plural é cabeças dura, como palavras-chave, né? O plural de palavras-chave é palavras-chave. Então, acho que todos nós, em alguma medida, somos cabeças dura e precisamos nos transformar, tá bom? Não sei qual é o plural, depois eu vou procurar, tá? Se tiver errado, amanhã eu corrijo. Gente, então essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Observe as situações na sua vida que estão acontecendo agora e se lembre de que você não percebe os seus maiores interesses com relação a isto ou aquilo outro, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso e se Deus quiser nós nos vemos novamente amanhã.